Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quarta-feira, hoje dia 15 de novembro. Dia de feriado, né? Proclamação da República. E os destaques que preparamos para o jornal de hoje são: granizo em Bento Gonçalves, multas aplicadas pelo Detran, preste atenção. Polícia italiana disse que descarta crime na acusação que Alexandre de Moraes fez lá no aeroporto em Roma. Assaltante que cometia atos criminosos nas proximidades do bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves, é preso pela polícia. Falando em polícia, a polícia também desarticulou a teleentrega de drogas no bairro Bertolini. O Internacional almeja o melhor atleta da temporada passada do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras. Grêmio deve ter a volta de PP para o primeiro jogo depois da parada da data FIFA. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal de Umas Notícias. A apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Antes de nós iniciarmos o jornal de hoje, gostaríamos de informar que a partir da semana que vem estaremos com mais um parceiro, divulgando o jornal Últimas Notícias, lá na nossa querida Santa Catarina, em Criciúma. Semana que vem estaremos então falando um pouquinho mais sobre esta emissora, que irá difundir ainda mais as notícias aqui da Serra, em nosso vizinho estado de Santa Catarina. Bom, iniciamos com o bloco Entendendo a Política. São sempre temas bem polêmicos que nós abordamos aqui, mas é interessante que você saiba como está se desdobrando o cenário político aí do Brasil. Do Brasil e do mundo, né? Mas no bloco de hoje nós iremos botar um fim no assunto das supostas agressões que o ministro Alexandre de Moraes teria sofrido no aeroporto lá em Roma. Lembra? Abordamos aqui várias vezes. Então no bloco político de hoje vamos abordar mais uma vez esse episódio de um suposto caso de abuso de autoridade. Mudou agora, né? Mudou? De agressão para abuso de autoridade. Bom, pela parte do magistrado, isso é abuso de autoridade. Ele acusou 2 pessoas de agressão. Ameaçou publicamente essas pessoas. Incluiu elas em um inquérito de milícias digitais. Como se elas fizessem parte de uma grande organização criminosa que teria o intuito de destruir a vida do ministro e todas as instituições públicas do Brasil. Ele mandou fazer busca e apreensão na casa desses empresários e eles foram publicamente lixados pela grande mídia como culpados. Que muitas vezes essas mídias são compradas pelo governo com publicidade. E nessa jogada, até o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, chamou os empresários de animais selvagens, tá? E para mim, botar aqui para vocês entenderem, a gente deu uma aumentada no vídeo. Vocês vão ver que é o Lula, vão ver que é ele que está falando, mas não vai aparecer ele na íntegra ou vai? Porque da última vez que nós usamos uma fala original do Lula, nós fomos banidos do YouTube, né? E agora não vai acontecer isso. Dá uma olhada o que o Lula falou. Animal selvagem, não é um ser humano. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Ele é um cidadão. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada.
Bom, pessoal, vocês viram que não fui eu quem falei, foi o nosso presidente. Ele falou em canal aberto, pedindo punição severa para essas pessoas. E o presidente até sugeriu uma pena de morte a eles, você entendeu? Ele falou essas pessoas têm que ser extirpadas. Então, nós fomos pesquisar no dicionário, no Amansa Burro, o que significa extirpadas. E significa arrancar com raiz e tudo, extinguir ou causar o fim. Uma questão que ele não tem nem conhecimento completo, E agora que a polícia de Roma disse que não teve agressões nas filmagens, será que o presidente irá se retratar? Será que vai ter punição severa para Alexandre de Moraes sobre o abuso de poder? Mesmo que tivesse ocorrido uma briga, em primeiro lugar, ela seria fora do país. Em segundo lugar, ela teria que ser levada a um tribunal natural de primeira instância. E o senhor Alexandre de Moraes teve o seu ego ferido, acho que foi isso, Por palavras que a maioria dos brasileiros que são esclarecidos politicamente queriam dizer. A maioria dos brasileiros gostariam de dizer isso a ele. Vocês ouviram o que eu falei. Os brasileiros que são esclarecidos politicamente. Eu não estou falando de ativistas partidários da situação, do Partido dos Trabalhadores ou coisa assim. Pois eles, sim, apoiarão o ministro, mesmo que ele esteja errado, desde que ele não fira o presidente ou a sua turma governista. Daí eles também não gostarão muito, Nesse caso, também houve emissão da Ordem dos Advogados do Brasil, que não olhou mais de perto esse caso. Houve também omissão por parte de alguns políticos que se calaram diante do magistrado. Parece que esse pessoal tem medo de fazer valer a Constituição brasileira. O ministro José Antônio Dias Toffoli, que é o juiz do caso, ainda está escondendo as imagens cedidas pelo aeroporto. Imagens essas que poderiam inocentar os empresários ou prendê-los para sempre ou extirpá-los, que nem diz o presidente, Por que será que ele tem medo de mostrar essas imagens? Será que as imagens comprometem o ministro Alexandre? Será que foi ferido em relação ao seu ego? Quem sabe, Sem falar que Toffoli nomeou o próprio Alexandre de Moraes como assistente de acusação. Isto, pessoal, é inconstitucional. A mesma pessoa que é o suposto agredido também é o acusador, a pessoa que vai acusar, e também será o juiz do caso. Uma situação que não dá nem para entender, Nem nos melhores filmes da Agatha Christie, nos livros da Agatha Christie, a gente acha uma coisa assim, Um crime que não tem comprovação e a própria polícia italiana revelou que através das imagens não houve crime. Foi descartada a hipótese de crime pelos italianos. Essa é a palavra certa, Foi descartada a hipótese de crime. E agora, será que Lula vai se retratar? Essa matéria entrou em pauta, pois é uma questão política partidária, sim, que você tem que entender. É uma questão que deve ser levada mais a sério, pois nós somos jornalistas e estamos sendo censurados. Você sabia? Se o jornalista não falar o que algumas pessoas querem, nós estaremos em maus lençóis. É uma verdadeira ditadura. Diziam que a ditadura foi a eleição passada. Não, acho que a eleição de agora é uma ditadura. Você fala algo sobre a má conduta de alguns políticos e ministros e você é censurado. Isso se chama crime de opinião. Crime de opinião. E sim, temos que expor essa questão para vocês verem que nem todos os jornalistas estão nessa mesma panela. Esse foi o bloco político de hoje. Foi meio pesado,
Vamos falar de coisas alegres? Vamos falar então de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Data FIFA. A semana é da seleção brasileira, pois amanhã tem jogo na Colômbia. Em relação à dupla Grenal, vamos falar um pouquinho do Grêmio, né? O Grêmio confirmou a lesão de João Pedro e não falou de um prazo para que ele fique afastado. E a mesma lesão do zagueiro Pedro Jeromel, a mesma coisa que aconteceu com João Pedro, aconteceu com Pedro Jeromel. E sabemos que Jeromel não irá mais atuar nessa temporada. Que coisa, né? A idade vai chegando, as lesões vêm mais facilmente. As condições de João Pedro também devem ser a mesma, né? Nada desse ano de jogo. Então Renato terá que se contentar com o Fábio. Restam apenas 4 jogos dessa temporada. Ainda tem chance de ganhar o campeonato, hein? Mas tem que se puxar. E PP, que se lesionou contra o Curitiba, está praticamente curado da lesão que ele sofreu. E está terminando aí parte da fisioterapia, enquanto os atletas terão folga. Depois de quinta-feira, né, os atletas terão folga e se reapresentarão só na próxima terça-feira. Ele estará terminando seu tratamento com equipe médica. E na retomada do campeonato, ele deve ser o substituto de Vila Sante, porque nesse primeiro jogo, o Vila Sante vai estar de castigo. Tomou uns amarelinhos aí, então não vai jogar. Não vai jogar lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. E da parte colorada, da Força, a equipe já está pensando na campanha 2024. E tem no radar um atleta, Gustavo Scarpa. Inclusive, essa sondagem já é confirmada pela direção colorada. O ex-Palmeiras de 29 anos foi o melhor jogador do Palmeiras no ano passado, quando o clube conquistou a taça e com várias rodadas de antecedência. Hoje ele pertence ao Forest da Inglaterra, mas está atuando no Olympiacos da Grécia, por empréstimo. Mas quem tem que abrir o olho aí é o Inter, né? Pois o Atlético Mineiro também quer o atleta. Só que a incógnita é o valor, né, que eles estão pedindo por esse atleta e chega a 4 milhões de euros. Se for para investir toda essa grana por um atleta relativamente velho, 29, 30 anos, é velho, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a algum tempo ele não terá mais valor de mercado. É um pouco arriscado aí, mas os dois proponentes à presidência do Internacional, Roberto Melo e Alessandro Barcelos, se agradam com a ideia de ter o atleta aí para a temporada seguinte. Pois na Europa, que ele foi vendido, né, não foi muito bem. Não teve nenhum passe para gol e não teve nenhum gol. Então ele foi emprestado aí para a Grécia, aí onde ele tem 1 ou 2 passes para gols e uns gols também. Esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Eu falei para vocês aí ontem que hoje ia ter comercial novo da Natal Fitness. Dá uma olhadinha aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, pessoal. Ficou legal, né?
Esse é o patrocinador do nosso bloco esportivo Natal Fitness. Para você que quer dar um presente para quem você gosta em forma de saúde, vá até a Natal Fitness. Lá você vai achar bastante presentes legais. Voltando ao nosso jornal, hoje pela manhã, na capital do vinho, uma cena inesperada aconteceu. Dá uma olhada aí. Tá vendo, né? Caiu chuva de granizo por volta das 10h40 e, é claro, em diferentes locais do município o tempo se alternou. Várias situações foram registradas por moradores e divulgadas nas redes sociais. Esta, em particular, foi registrada por Altemir Vídeo, que gentilmente nos cedeu estas imagens aí, ó. Até deu um zoom aí para ver de perto essas pedras. Que coisa, né? Também temos o registro. Bom, outro assunto aí da pauta é um homem de 35 anos. Ele foi preso pela Brigada Militar na tarde de ontem aqui em Bento Gonçalves, ao ser flagrado invadindo o pátio de uma residência localizada no bairro Borgo. O fato ocorreu por volta do 12h30, quando uma equipe da ROCAN, que é a Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas, ela realizava uma operação visando a repressão de crimes contra o patrimônio e visualizou o indivíduo acessando o pátio de uma residência. Então ele foi prontamente abordado. Com ele, os policiais apreenderam uma mochila. Eu vou botar aí o que apreenderam dentro dessa mochila. Dá uma olhada aí, ó. Um pouco de dinheiro, celular, uma chave de fenda utilizada para efetuar o arrombamento dos imóveis. Diante dos fatos, então, o indivíduo foi preso e encaminhado ao plantão da Polícia Civil, onde uma das vítimas compareceu e reconheceu o aparelho celular furtado. O homem, com diversos antecedentes policiais por furtos em comércios e residências, é suspeito de diversas ações de furtos ocorridos recentemente aqui na cidade, especialmente aqui pelas redondezas do bairro Licor Sul, Coab e Borgo. Vamos aí com um pequeno comercial da Harmony e voltamos em seguida aí com o Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Esses são os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias, a Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Em relação à segurança pública, novamente, ontem, por volta das 15h30, a Polícia Civil, por meio da primeira Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, cumpriu um mandato de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Bertolini. Durante a investigação, desenvolvidas na operação denominada Metástase, na qual já conta aí com mais outras 5 prisões por tráfico de drogas, identificou um indivíduo que realizava teleentrega de entorpecentes. E durante as buscas no imóvel dele, foi encontrado. Dá uma olhada, né? Os agentes apreenderam uma porção de maconha pesando aproximadamente 330 gramas, balança de precisão, um aparelho celular e a motocicleta que o investigado utilizava para entregar as porções de drogas aos usuários. O homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Deixa eu tirar aqui da frente a minha imagem para você entender melhor. A imagem de fundo é de um automóvel do Detran, né? Referente a por que nós temos esse fundo aí? Porque eu gostaria de dar um aviso a todos aqueles motoristas que têm carteira C, D e E.
preste bastante atenção nesse aviso que nós temos aí para você. O Detran traz uma informação muito importante para todos nós que somos motoristas categorias C, D ou E. Há 15 dias atrás eu falei sobre o veto da Lei 14.599, que torna obrigatório o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Agora, no dia 31 de outubro, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, soltou uma resolução, a resolução 1002, onde ele deu o limite de até o dia 28 de dezembro desse ano, de 2023, para todos os motoristas categoria C, D ou E, que estão com seu toxicológico atrasados de realizar esse exame. E o que acontece se ele não realizar o exame? Automaticamente vai gerar uma multa no seu prontuário no valor de R$ 1.467 e mais 7 pontos por se tratar de uma infração gravíssima. Bom, pessoal, então vocês ouviram aí o recadinho que a gente deixou para vocês, tá? Cuidado, então, vocês que têm carteiras dessas categorias, procurar, então, se informar sobre esse exame, tá? Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 15. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!